Nós estamos terminando o livro de Atos. E tem sido uma jornada maravilhosa. Eu não sei quem está lendo Atos com a gente, mas toda vez que você lê Atos, a nossa fé é fortalecida. E uma das formas de você saber se realmente você entendeu o Evangelho de Cristo, se realmente você entendeu sobre o que é a Bíblia, é quando você começa a perceber que a necessidade de ser notado pelas pessoas, aquela necessidade de ser elogiado, de ser visto o tempo todo, ela começa a diminuir. Aos poucos começa a diminuir. Sabe aquela necessidade de ser aplaudido, de ser elogiado? Diminui. Quando você realmente entendeu quem que é Cristo e o que é ser cristão, você começa a entender que tudo que você faz é para Ele. É para a glória do nome dEle. Para que Ele seja conhecido através da sua vida. Quando você realmente... Is working? The translation? Ok. Quando você entende quem é Cristo de verdade, você para de preocupar com o que as pessoas estão falando de você. E aí você começa a se preocupar com o que as pessoas estão pensando de Cristo por causa de você. Será que eu estou mostrando um Cristo que odeia, que julga o tempo inteiro? Gente, vai chegar o dia do julgamento. Vai chegar, calma, vocês estão com muita pressa, querendo acelerar isso. A gente devia estar muito preocupado com como as pessoas têm visto Cristo através da gente. Será que a gente tem mostrado um Cristo que perdoa, que ama, que vê as pessoas, que se importa com as pessoas, que tem graça? Porque às vezes a gente é tão rápido em julgar. Quando era eu, havia graça. Agora, quando é o outro, não. Eu tenho insistido em ensinar isso a vocês, porque muitos de nós cresceu num lar muito religioso. Hoje mesmo a gente estava conversando, né, Karina? Como é que isso é real na vida de tanta gente? Eu mesma cresci num lar religioso, não estou falando cristão. Como que as pessoas estão vendo Cristo? Será que eles estão vendo um Cristo que tem graça? Porque se eu falar para você assim, você está caminhando, gente, é de glória em glória, de graça em graça. E se chega um jovem aqui, todo arrebentado, porque é assim que a gente chega. Eu não sei como você chegou na igreja, se você já chegou princess. Eu cheguei arrebentada. Arrebentada. E se a pastora que me ganhou para Cristo não tivesse mostrado a graça de Jesus, porque se ela tivesse falado assim, não, você já pecou demais, mas não, Jesus está bravo com você. Se Jesus está bravo com você, como é que Ele morreu na cruz por você? Marcelinho, você acha que Jesus ia morrer na cruz bravo? Foi por amor. Foi por amor. Ele odeia o pecado. Tá certo. Mas a graça de Cristo. E é por isso que eu falo que só o Espírito Santo pode te humilhar. Te humilhar no sentido de te fazer humilde. Só Deus pode te fazer humilde. Gente, é muito mais fácil eu subir aqui e colocar seu ego lá em cima, mas eu não estaria te fazendo um favor. Porque a nossa moral estava muito longe de ser aceita sem Cristo. E o Espírito de Deus, Ele é capaz de nos humilhar, de nos dar essa humildade que a gente precisa. E sabe, não é sobre você achar que você é o pior de todos. Nossa, a Marcela quer que eu me sinta um lixo. Não, não quero não. Apesar de eu ser sem Cristo. É sobre nem você achar que você é a pior das meninas. Ou dos meninos. E nem se achar o melhor. Não é você pensar que você é o pior, nem você pensar que você é o melhor. É você parar de pensar
o tempo todo em você. O mundo não gira em torno da gente. Quando nós entendemos Cristo, a graça de Cristo, a gente para de pensar na gente o tempo inteiro. A gente entende que é Ele, para Ele, por Ele. Porque tem gente que começa a fazer tudo para se promover. Gente, até na igreja. Eu só sirvo na igreja no que eu sou promovido. Se não me promove, eu também não quero servir. Quem já viu isso? Aqui não, nas outras igrejas. Claro que aqui não. E hoje nós vamos falar um pouco do que nós temos aprendido sobre Jesus Cristo, através da vida de Paulo. Gente, a Bíblia inteira é sobre Jesus. No Novo Testamento, a gente vê o que Jesus fez no seu ministério terreno, mas é no Antigo Testamento que a gente vê quem Jesus é. O Salvador, o Messias, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente não tem que aprender sobre Paulo. A gente tem que aprender sobre Cristo através de Paulo, entende? Às vezes a gente pensa naquele versículo errado, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Já viu? Quem já viu os memes desse? Que aí tem lá, Jesus é um leãozão, Paulo é o leãozinho e a gente é um leão desenhado por um menino de 2 anos. Mas, na verdade, o que esse versículo está falando é, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, não é me imita. É, imite a Cristo como eu imito a Cristo. Porque é tudo sobre Cristo. É tudo sobre Jesus. É uma pregação de 3 pontos. É uma pregação rápida. Vocês conseguem acompanhar e, principalmente, nós conseguimos aplicar. Amém? O que a gente tem aprendido sobre Cristo através de Paulo em Atos. Primeiro ponto que eu tenho aprendido e eu espero que você esteja aprendendo. Não olhe para as circunstâncias como se elas fossem somente sobre você. Não fique olhando para tudo o que acontece na sua vida como se tudo fosse sobre você. Paulo não vivia assim. Paulo não vivia como se fosse tudo sobre ele. Não é sobre você. Graças a Deus não é sobre mim. É sobre Cristo sendo formado em você. Para Ele se manifestar através de você. O processo que você enfrenta, as circunstâncias que você passa, não são sobre você. Mas é para Cristo ser formado em você e manifestado através de você. Porque se você não melhorar, o Cristo que as pessoas vão conhecer através da sua vida é amargo, é depressivo, é invejoso, é prostituto. Ou não? Se você não passar, se eu não passar um processo de transformação, o Cristo que as pessoas vão entrar na igreja e conhecer, não é o Deus de Israel. E eu gosto de pensar isso. Às vezes as pessoas vão chegar para a gente e falar, eu não sei como é que você é crente. Se há tanta coisa ruim no mundo, como é que Deus é bom? Quem faz a coisa ruim? O homem ou Deus? O homem. E ainda assim ele morreu na cruz? E ainda assim ele te oferece graça de graça? E ainda assim ele está disposto a te receber, te curar, te libertar? E você vem me falar que ele é ruim? Apesar de tudo isso que a gente está fazendo, Gabi. Ele é um Deus ruim? Então nós precisamos entender que as nossas circunstâncias, primeiro ponto, não são somente sobre nós. O que nos mata é o pecado. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é dom gratuito de Deus. Uma vez eu estava fazendo aquele trem legal,
exercício que tem aquela cama legal, gente? Pilates. Lá em Belo Horizonte. E aí eu já tinha convertido, eu morava lá em BH, e o professor falou assim, a Bíblia fica falando que, ele estava zoando os crentes, né? Que pecado mata, eu peco todo dia e estou aqui vivo. Gente, na hora que ele falou isso, me deu um temor, mais um temor, porque ele não entendeu. Ele não entendeu. De onde vem a ansiedade? De onde vem a depressão? De onde vem a tristeza? De onde vem a solidão? De onde vem o medo? Gente, essas coisas nos matam dia a dia, te impedem de viver. Você entende isso? Cada dia que você não acordou, disposto a falar de Cristo por onde você for, disposto a cuidar do seu corpo, a escolher melhor o que você vai comer, a seguir o propósito de Deus. Meu Deus. E por isso que a gente precisa dele formado em nós. Porque quanto mais de Cristo eu tenho em mim, menos de Marcela eu tenho em mim. E isso é muito bom. Isso é muito bom. E eu não estou falando que Deus quer que você negue as circunstâncias. Não é sobre isso. É sobre saber que a circunstância não é sobre você. Deus não quer que você finja que as circunstâncias não existam, não. Não é sobre negação. Mas é olhar da perspectiva certa. Lembra que o Mateus perguntou no Hangout, o que é uma pessoa madura? O que é um crente maduro? O crente maduro é aquele que vai passar pela prova e ao invés de falar assim, nossa, por que eu estou passando por isso? Vai falar assim, Senhor, como eu glorifico o teu nome através disso? Como? Descobri um diagnóstico de câncer. Senhor, como eu glorifico o Senhor através dessa doença? Está enfrentando crise com os pais dentro de casa. Pai e mãe que não são crentes, falando palavrão, brigando, jogando trem um em cima do outro. Objeto, Leandro Lisier, não é trem, jogando qualquer coisa. Senhor, não é por que eu estou passando por isso? Eu escuto tanto, né? Satanás está furioso. Gente, Satanás ele é furioso. O pastor Juno sempre fala isso. Por que a gente acha que um dia Satanás vai acordar de boa com a gente? De boa na lagoa. Não, hoje está de boa. Mas tem uns crentes que a gente vê, né? Que Satanás nem precisa fazer nada, né? Mas, gente... Como que eu glorifico o Senhor através disso? Se eu vou olhar para a vida de Paulo, olha para a vida de Paulo. Paulo apanhou milhares de vezes. Ele foi humilhado centenas de vezes. Gente, ele passou a vida preso. Davi nunca teve que negar a circunstância para vencer as batalhas que ele venceu. Mas Davi também não precisava ficar se exaltando. Eu vou matar Golias, porque eu sou de maisão, porque eu sou marombeira, a turma da academia, sou fortão. Vocês são fortes mesmo, tá tudo certo. Continuem na academia, gente, é bom. Como que Davi enfrentou Golias? Foi assim? Deixa que eu resolvo no braço. Foi assim? Pegou a espada? Pegou 5 pedras. 5 pedras. Ele não negou as circunstâncias, mas ele não achou que era sobre ele. Ele falou assim, você vem a mim, desse jeito, forte, com esse exército, mas eu vou contra você, em nome do Senhor das guerras. Eu vou contra você, em nome do Senhor de Israel. Todas as vitórias de Davi foi olhando para Cristo, olhando para Deus, olhando para o Senhor. Não é negando circunstância, nem achando que I got this. You got nada.
E vou falar mais, turma do namoro. Quando o Davi ficou preocupado mais com a emoção dele, com o sentimento dele, vou para a festinha, vou lá, vou achar meu varão. Ficou à toa lá pensando nos sentimentos dele. O que aconteceu? Caiu com Betseba, uma mulher casada. Gente, não existe namoro na Bíblia, tá? Você namora para conhecer a pessoa para casar. Então você não fica perdendo tempo com o marido dos outros, não? Você não fica sofrendo por crente que vai casar com outra? Deixa que ela sofre. Não perde tempo com namoro. Namoro é coisa séria. Não é para ficar beijando na boca, não. Né, Marcelinho? Você riu, não teve como, Marcelinho. Tem que rir, né, Marcelinho? Gente, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, tudo será acrescentado. Ele acrescenta, não preocupa. Até me perdi com a risada do Marcelinho. Coloca Deus toda hora em tudo, vai dar certo. Paulo, nós estamos no capítulo 23 de Atos. Paulo estava preso de novo. E ele apanhou de novo. Aqui, ó, Atos 23, 20, vai falar que ele... Atos 23, gente, ele estava preso, vou te dar o contexto, de novo. E aí ele estava preso, e o pessoal, o Sinédrio, os mesmos que tinham ali julgado Jesus, estavam armando contra Paulo. E aí, do nada, Paulo está se defendendo, porque eles perguntam, e aí, o que você vai falar, né? O que está rolando, o que está pegando? Aí ele vai, fala assim, olhando nos olhos do conselho, gente, era tudo fariseu e saduceu. Homens e irmãos, porque ele era um fariseu. Então, ele estava falando de igual para igual. Até o dia de hoje, tem andado diante de Deus com toda boa consciência. Gente, ele falou alguma coisa demais? Homens e irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Aí no 23:2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Pá! Gente, isso aqui não é pouco, não. Vocês já viram como é que era o esquema lá? Era esse o contexto de Paulo, preso, de novo. E ele precisava de um encorajamento. Gente, às vezes a pressão é tanta que a gente precisa de encorajamento. A gente precisa ser lembrado que os planos de Deus não se falham, não se frustram. Mas os planos dele não são os nossos. A frustração vem quando, às vezes, até por um erro seu. Sabe qual que foi o problema de Eva? Eva ouviu o que ela queria da serpente. O problema é quando a gente começa a dar ouvido para as coisas que a gente quer. Quando as pessoas falam o que a gente quer ouvir. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Os planos de Deus não são os nossos planos. São maiores, são melhores. Não podem se frustrar. Jeremias 29:11 fala que os planos são muito melhores do que os nossos. O que Deus tinha para Paulo ia se cumprir, mas ele precisava ser lembrado disso. E ele precisava aqui no capítulo 23 de uma palavra do Senhor, porque ele já estava falecendo assim, a esperança e as emoções. Porque o tema de Atos é de Jerusalém a Roma e para o mundo. Isso é a promessa de Atos, que eu vou levar a minha palavra de Jerusalém até Roma e depois aos confins da terra. É a história da igreja primitiva saindo do interior para a capital, para o mundo. E aqui eu acho que Paulo já estava assim, não vai rolar. Não vai se cumprir. Às vezes esse é você hoje. Mas vai. Sabe por que Paulo podia ter certeza que os planos dele, de Deus para ele iam acontecer? Não porque Paulo era perfeito, mas porque ele era obediente. Obediência. Perfeição não existe. Obediência. Avivamento não vem do que você sabe. Esquece isso. Avivamento vem do que você obedece.
Você não precisa de mais conhecimento, você precisa de mais prática. Precisamos praticar mais, como Paulo. Você não precisa de revelação, mais revelação. Você precisa viver a palavra de Deus, como Paulo. A obediência nos transforma. E a obediência a gente consegue ela através da graça de Deus. Ele nos faz obedientes. Quando a gente se rende e a gente deixa Ele nos encher e Ele nos transformar, Ele nos faz obediente. Não é sobre você, é sobre Cristo. As suas circunstâncias, primeiro ponto, não são somente sobre você, são sobre Cristo. E Jesus faz a gente esperar, e a gente não gosta de esperar. Ele nos mantém no escuro, e a gente quer saber de tudo. Ele nos faz andar quando a gente quer correr. E Ele faz a gente parar quando a gente quer mover. Sabe por quê? Porque Ele tem coisas para trabalhar em nossas vidas, em nossas almas, e são coisas que a gente não tem o menor interesse que Ele faça, porque incomoda. Esses processos que eu e você a gente passa, é Cristo tratando a nossa alma. E a formação espiritual é isso. É você se transformando em imagem e semelhança de Cristo. Para o seu benefício e das pessoas à sua volta. Porque você, como eu falei, mais a imagem de Cristo, você peca menos. Se você peca menos, você não sofre. Não estou falando de sofrer, a gente vai sofrer na cruz. Mas você não sofre angústias que te tiram a paz. Porque o nosso sofrimento em Cristo traz paz ainda assim. É loucura, o mundo não entende. Isso é formação espiritual. É quando Ele trata a nossa alma. Segundo ponto, não compare o seu chamado. Primeiro ponto, é tudo sobre Cristo. As circunstâncias que você vive são sobre Cristo. Não compare o seu chamado. Eu quero ler capítulo 23, versículo 11 de Atos. Ele passou por tudo isso, sendo interrogado, não deixavam ele falar, queriam matar ele. E no verso 11 fala: na noite seguinte, apresentou-se-lhe o Senhor e disse: Paulo, tenha bom ânimo, coragem. Como de mim testificou em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Coragem, Paulo. Coragem. Como você testificou em Jerusalém, você vai testificar em Roma. Coragem. Isso que você está passando é sobre mim. É para testificar sobre mim, Paulo. Você está vendo aqui, gente, essa conversa. Seja corajoso. Porque você testificou sobre mim o que você está fazendo. Você está preso para falar de mim. Você vai para o hospital para falar de mim. Você vai viajar, você vai ficar desempregado, você vai arrumar um emprego novo para falar de mim. Tenha coragem. Você deverá testemunhar em Roma. Gente, não compare o seu chamado. Essa mesma prisão que Paulo estava aqui, foi onde Pedro estava, e Pedro foi libertado. Ele foi solto por um anjo. Imagina se Paulo tivesse gastado o seu tempo na cadeia, preocupado com o que aconteceu com... Não, mas porque Pedro foi preso, mas ele foi solto por um anjo. Mas nem sempre vai haver escape. Mas sempre haverá graça. Às vezes Deus te dá livramento, às vezes Ele te dá força. Isso não é falta de fé. Isso não é falta de fé. Será que Paulo não foi solto porque ele não creu? Alguém aqui pensa isso? Não, se Paulo tivesse orado mais, teria aparecido um anjo. Teria? Não.
Não teria. Pare de comparar o seu chamado. Lembra que Paulo era obediente. É sobre você ser obediente no que ele te mandou para fazer. Às vezes ele dá livramento, às vezes ele vai dar força. Para Paulo ele deu força. Imagina se Paulo na cadeia ficasse pensando em Silas, Timóteo, todo mundo. Ao invés de cartas pastorais, gente, a maioria do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, quase metade. Ao invés de cartas pastorais, gente, Timóteo é uma carta pastoral. Romanos, gente, a teologia da carta de Romanos. Se Paulo tivesse preocupado com a vida dos outros, com o chamado dos outros, o que os outros estão fazendo, o que os outros estão deixando de fazer, a gente ia ter um tanto de cartinha de autopiedade. Ai, ore por mim, porque Satanás está furioso. Gente, eu gosto demais que o pastor Júnior fala isso. Porque eu tenho mania de pensar assim. Sim, nós vamos orar. Mas nós vamos orar para que o nome de Cristo seja glorificado através disso. E está sendo. Que cartas que a gente teria de Paulo, se fosse você escrevendo hoje sobre a sua vida? Se você tivesse que escrever uma carta hoje sobre como está a sua vida, como que essa carta ia chegar no destino? Nossa, eu estou numa prova, numa luta. Ou o nome de Cristo está sendo glorificado através da minha luta, através da minha prova, através do meu problema, através de tudo que eu estou vivendo. Atos 23, 11. Paulo, tenha coragem. Assim como você testemunhou aqui, você vai testemunhar em Roma. Como? Como que ele vai testemunhar em Roma? Sendo um influencer famoso? Não, um prisioneiro. Um prisioneiro do diabo? Não, de Cristo. Injustiçado pelo mundo? Não, escolhido para fazer a diferença. Gente, é tudo sobre Cristo. É tudo sobre Ele. Não compara o seu chamado. Gente, em momento nenhum Paulo escreve nas cartas dele: eu, prisioneiro de Satanás. Escreve. Eu, perseguido do demônio. Eu, injustiçado pelo mundo. Olha o que ele escreve, Filipenses 1,13. De modo que as minhas cadeias em Cristo. Gente, Paulo sabia que ele estava na cadeia. E pelo que eu estou vendo, não tem ninguém na cadeia aqui, ó. Ninguém aqui está na cadeia. E se você for parar na cadeia um dia por causa de Cristo, eu quero receber uma carta sua, um e-mail, uma mensagem falando: eu, prisioneiro de Cristo. Não porque estava fumando maconha, dirigiu embriagado, nada disso, tá? Você sabe. Está amarrado em nome de Jesus. Eu, prisioneiro de Cristo Jesus. Filemão 1:1. Paulo, olha como que ele se apresentava. Prisioneiro de Cristo Jesus. Filemão 1:9. Paulo, já velho, prisioneiro de Cristo. Gente, Filemão 1:10. Eu suplico por você, meu filho. Se você não lembrar de nada que eu falei hoje, lembra disso. Meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Eu quero que um de vocês faça uma pregação inteira sobre esse versículo. E quem fizer, me fala para pregar aqui na sexta-feira. Sua chance, Clarinha. Filemão 1:10. Meu filho, que gerei nas minhas prisões. Gente, sabe o que significa isso aqui? Quando a gente amadurece de verdade, na nossa prova, a gente gera fruto. Quando a gente está pronto, sabe quando você está pronto para ir mais fundo? Água no tornozelo, água no joelho, água na cintura. Sabe quando que você está pronto para a próxima etapa, para o próximo nível espiritual? Quando nessa prova que você está vivendo, você gerar fruto para a eternidade.
Quando nessa situação que você está vivendo, você gerar frutos para a eternidade. O que é fruto para a eternidade? É alma para Cristo. Mas a maioria de nós fica ofendido com as circunstâncias. Acha que é tudo sobre nós. Ai, pobre de mim. E esquece que é tudo sobre Cristo. E que chamado é individual. Tenha coragem. Você vai testemunhar em Roma. Vai ser preso. Sabe por quê? Quando a gente fala, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eu sou uma prova disso. Gente, eu estou te falando de cadeira VIP nisso aí. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui porque eu estou afim. Eis-me aqui porque eu acho bacana. Eis-me aqui para coisas que vão me colocar o meu nome lá em cima. Ainda tem pessoas que vão conhecer Cristo através da sua vida. Tem pessoas que vão conhecer Jesus através da sua vida. Gabriela, tem pessoas na sua escola que vão conhecer Jesus através da sua vida. Joshua, tem pessoas que vão conhecer Jesus através de você. Felipe, pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida. Tenha coragem. Você vai cumprir o seu propósito. Não se ofenda com o processo. Não se ofenda com os caminhos que Ele está falando para você passar. A nossa reputação às vezes vai ser questionada. Talvez Ele vai mandar você pregar em lugares que você não quer, porque não é legal o suficiente. Está se achando. Estou falando de mim, estou falando de você não, estou falando de mim. Não se ofenda com os caminhos. Permaneça obediente e corajoso. Não compare seu chamado com o dos outros. Primeiro ponto, não é sobre você, é sobre Cristo. As suas circunstâncias não são somente sobre você, Ele usa ela para te moldar. Não é sobre você, é sobre Cristo. Segundo ponto, não compare o seu chamado. Não fique comparando o que as outras pessoas estão fazendo com o que você está fazendo. Imagina Paulo pensando em Pedro. Terceiro e último ponto, eu já estou terminando. Não se ofenda com o processo. A graça de Deus, para mim e para você. Põe em 2 Timóteo 1,12. Gente, vocês já pararam para pensar que no ápice, no auge do chamado de Paulo, gente, isso é muito doido. Isso é muito doido. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, até esse exato momento. Você já parou para pensar que o ápice de Paulo, o ponto alto do chamado de Paulo, foi ele pregando para um estádio com 50 mil pessoas? Me fala. Não. Gente, o auge da carreira de Paulo, Igor, não foi ele pregando no Gillette Stadium para sei lá quantas mil pessoas cabem naquele lugar. O auge da carreira de Paulo foi preso, sozinho, escrevendo cartas. Mas eu e você não. Eu e você, a gente quer fama, a gente quer sucesso. A gente quer que o mundo nos conheça. Importa mais pregar o Evangelho. Importa mais fazer Cristo conhecido. Não é sobre você, é sobre Cristo. Não compare o teu chamado. Não se ofenda com o processo. 2 Timóteo 1,12. É por isso que estou sofrendo essa coisa. Gente, Paulo não falava que não estava sofrendo, não. Eu estou falando com vocês, ele não negava a realidade. Mas o fato dele sofrer, dele sentir dor, não tirava a paz e a convicção de que Deus é bom. Essa é a diferença. Não me envergonho, eu não estou envergonhado de estar preso, porque sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Deus é fiel. E se o apóstolo Paulo, quando ele estava quase morrendo, foi a última carta que ele escreveu, 2 Timóteo. Aqui ele já estava preso em Roma.
O Lê vai pregar semana que vem, vai terminar Atos semana que vem. Gente, o processo nos molda, não se ofenda com o processo. Ele nos transforma, a transformação vem pelo só processo da obediência. Para que a gente seja mais parecido com Ele. Para que haja menos Marcela e mais Jesus. Para que haja menos Isabela e mais Cristo. Gente, o discipulado, ele não é barulhento. Gente, nem avivamento. Se você for pensar no que é avivamento é arrependimento de várias pessoas ao mesmo tempo. Avivamento são pessoas ficando vivas, saindo da morte eterna para a vida eterna. Avivamento é arrependimento. Avivamento são várias pessoas avivadas, avivando, indo para a vida. Quer dizer, convertendo. Isso é avivamento. Discipulado não é barulhento, é pessoal. É lento, é intencional. É um dia depois do outro, de glória em glória, de graça em graça, até a nossa morte. Se você conhece alguém que fala, não, eu não preciso de discipulado, pelo amor de Deus. Todos nós precisamos de ser discipulado por Cristo. Para a gente ser mais parecido com Ele. E eu tenho uma verdade que talvez vai te chocar, mas o processo vai te humilhar. O processo vai te humilhar. Não se ofenda com o processo. Ele vai te tornar humilde. Sabe por que ele vai fazer isso? Para você entender o que realmente é a graça. O processo vai te mostrar que não é sobre você, que é sobre Cristo. E graça não é elogio para caráter, muito pelo contrário. A graça confronta o nosso caráter. A graça não fala que a gente é suficiente. Ô, Sara, bonitinha, gracinha. A graça vai te falar que Jesus morreu por você e valeu a pena, Sara. Isso é a graça de Cristo. O processo nos mostra que a gente não tem nada para oferecer na mesa. Nada. O processo que esmaga a gente. O processo que a gente passa para revelar o caráter de Cristo. Ele mostra que não tem nada de bom em mim e em você. E que é tudo Deus. É isso que fala em Efésios 2. Vocês são salvos. Efésios 2, 8, 9. Pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Gente, isso é maravilhoso. É libertador você saber que é a graça para mim e para você. E que não é por nada que a gente faça para merecer, mas é a graça dele sobre as nossas vidas. Essa é a maior maravilha do Evangelho. É pela graça. Amazing grace. Amazing grace. Que me achou, que me salvou, que me libertou, que me curou. Gente, Jesus morreu por mim e por você na cruz quando a gente ainda é pecador, senão não precisava ter morrido. A graça não diz que a gente é suficiente, muito pelo contrário. Gente, não vem com esse evangelho Nutella, a graça me melhorou. Não, a graça te ressuscitou. Você era morto. Não tem nada de bom nem em mim, nem em você. Quanto mais a gente recebe a graça, mais a gente vê que a gente precisa dela. Deus é bom, eu não. A gente não estava nem um pouco assim, pertinho de ser bom. Tipo assim, Jesus só me deu uma ajudinha. Não, Ele te tirou da condenação do inferno. Gente, a gente estava espiritualmente morto. E a graça dele nos alcançou. Não há mais vergonha por causa da graça maravilhosa. E a graça não deve inflar o seu ego, mas quebrar o seu ego. Há uma graça de Deus para você e para mim nessa noite. E quando a gente fala que não é sobre você, é sobre Cristo, não é como Ele não se importasse, gente. Muito pelo contrário, Ele morreu na cruz. Ele se importa demais.
Mas é sobre isso, tipo, ai, que alívio. Então quer dizer que não tem como eu frustrar Deus. Não tem como Deus olhar para mim e se decepcionar comigo? Não, não tem. Não tem. Ele já te conhece, Ele já sabe. A nós, pode diminuir a luz, Li. Pode ficar de pé no seu lugar. A nós só cabe isso, obedecer. Tudo que você for fazer de manhã, você fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Amanhã tem marcha para Jesus. Gente, amanhã de manhã vocês vão ter oportunidade de treinar para evangelismo. Vocês ficam, eis-me aqui, envia-me a mim, Cristo. Eu quero ser enviado, eu queimei minha carroça, eu me despedi dos meus pais. Eu quero, então vai lá sábado, vai lá amanhã de manhã. Vai lá fazer o treinamento de evangelismo. Vai falar de Cristo nas ruas. Gente, as pessoas, se elas te rejeitarem, é você, não é Cristo, não é você. E Ele sabe lidar com rejeição. Vai pregar o evangelho. Vai. Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? Ah, mas todos os meus amigos vão para o cinema. E aonde que Ele quer que você vá? O que Ele tem para você? Não compara o teu chamado. Gente, é tudo pela graça. O arrependimento vem pela graça. Gente, o Espírito de Deus, Ele é poderoso. Ele é entendimento, sabedoria, entendimento, temor, conselho. Existe uma graça para você. Recebe essa graça hoje.